dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, quer dizer amor, mãe. Quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu mais além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Graça e paz da parte daquele que vive e reina, pois o seu reino é eterno e seu amor nunca terá fim. Amém? Porque o nosso Deus é o Deus que nos ama profundamente e provou isso a nós na cruz do Calvário. E cada noite, irmãos, é um desafio falar desse amor, falar destas verdades tremendas da palavra do Senhor. Boa noite também, e eu gostaria de saudar com a paz do Senhor as pessoas que nos acompanham, através do YouTube também, estão compartilhando e curtindo aí esta programação. Você está participando de uma série conhecida como Ensinos de Jesus. O que Jesus ensinou na sua palavra acerca de diversos assuntos, e nós temos discorrido esses domingos.
E chegamos até hoje, no segundo domingo de maio, né, Dia das Mães. E hoje nós estamos tendo uma programação diferenciada, né, para a honra e glória do nome de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Isaías, no capítulo 55, para que nós possamos conhecer o que iremos falar nesta noite. O que Jesus ensinou acerca do perdão, né? Acerca do perdão. E olha que esse tema caiu justamente hoje, né? No dia daquela que é todo coração, é todo amor, e assim como o nosso Deus tem um perdão profundo no seu coração, que não esgota jamais, né? Capítulo 55, versículo 7. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é o quê? Rico em perdoar. Ou, na tua tradução, generoso, grandioso em perdoar. É isso? Fecha teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, querido e amado, louvamos e invocamos a Tua presença ao nosso meio, sempre, para que permaneça ao nosso lado, colocando, Senhor Deus eterno, através do Seu Santo Espírito, essas verdades gritantes no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque este amigo, esta amiga está aqui esta noite, veio ouvir a Tua voz, e o Senhor já declarou em palavras a elas, que o Senhor é rico, que não se esgota o Teu perdão, o Senhor sempre está pronto a perdoar aquele que deseja. E nós possamos nesta noite entender, ó Deus, a Tua vontade. Fale de maneira clara, concisa, para que todos entendam a Tua voz e possam tomar a sua decisão para fazer a Tua vontade de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas estão me perguntando, né, por que a gente às vezes posta um vídeo ali e tira o vídeo, né? Às vezes, irmão, nós temos que corrigir algumas coisas e às vezes a gente coloca e percebe depois e precisamos retirar. Mas logo, logo o canal estará disponível. A gente está esperando a gravação do primeiro tema, pois a gente ficou aí sem áudio, né? Você que está nos acompanhando, porque nós temos pessoas nos acompanhando não somente aqui no Brasil, né, mas também fora. Já tivemos pessoas ali, Felipe, né, está acompanhando ali com a sua turma, né? E também temos em Portugal ali Moisés acompanhando essa programação com a sua esposa Alciane. Que Deus abençoe grandemente vocês. E a minha amada igreja ali no Maranhão, né, eles estão baixando os vídeos e estão assistindo, né? Eu estou muito feliz porque está chegando a lugares aonde o Senhor Deus precisa ser conhecido também. E essa é uma forma de nós divulgarmos também a palavra do Senhor. Então você pode fazer parte também, né? Compartilhando ou enviando para alguém. Então vamos lá, o que Jesus ensinou nessa noite sobre o perdão? Não é isso? O que Jesus ensinou sobre o perdão? E eu começo já a perguntar a você nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando perdoar alguém, com alguém no coração que talvez você ainda não conseguiu, né, desenvolver um amor interior no seu ser, que é implantado somente pelo Espírito de Deus, que é o que o apóstolo São Paulo fala, que é Ele que derrama o amor de Deus em nosso coração e nos torna as pessoas sensíveis, para que nós possamos entender as pessoas e perdoar elas, não é isso? Continuando, diz o seguinte: Jesus praticou o perdão de modo abrangente em seu ministério terrestre. Ele disse dezenas de vezes: estão perdoados os teus pecados, de acordo com o livro de São Mateus e de acordo com o livro de São Lucas, como vocês estão vendo aí na tela. Mesmo na hora da sua morte, ali, ele sofrendo aqueles tormentos, como você pôde acompanhar nesse clipe especial, ele ainda conseguiu dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Assim, irmãos, como
precisamos do oxigênio para respirar. O ser humano depende do perdão de Deus. Precisamos dele a cada instante. Como, porém, o perdão divino pode ser alcançado? Quando alguém ofende ou sou ofendido, a quem devo pedir perdão? Neste estudo nós encontraremos essas respostas para essas perguntas. E eu te pergunto, você tem facilidade em perdoar? Quando alguém te ofende, você perdoa essa pessoa? E pedir perdão? É fácil para você ou é difícil? O que você acha? Continuando, nós vamos aprender nesta noite, e como sempre, nós estamos aprendendo juntos, de acordo com que a palavra de Deus vai nos dando a voz de Deus, porque isso aqui simplesmente é a voz do Senhor, nós vamos aprendendo acerca do perdão. Irmãos, a primeira pergunta dessa noite é: em que situação se encontra o ser humano? Você está com um texto bíblico, você pode ir conferindo, né? Porque às vezes eu apenas cito aqui na frente, mas para você que está acompanhando, aparece aí na tela, né, no YouTube, para você acompanhar. E você pode ter várias versões da Bíblia, então acompanhe na sua versão e veja só, irmãos, a situação que o ser humano encontra. Deus, ele olha para a terra e ele não encontra um justo sequer. Essa é a nossa condição sem Deus. Deus agora dá uma inclinada e ele olha caçando uma pessoa justa, de acordo com Romanos 3. E ele vê que a condição do ser humano ali é que ele é um pecador injusto, carente da glória de Deus. Por isso que o versículo 23 diz que todos pecaram. E eles precisam desesperadamente, né, da glória de Deus, da justiça de Cristo, que é a única capaz de nos livrar da condenação eterna. Como nós já vimos nessa série, seus méritos, suas obras, você jamais poderá conseguir a justiça divina. Mas é somente, irmãos, a justiça acreditada em Cristo que vai te dar a salvação. Então essa era a nossa condição. Davi, irmãos, ele fez uma oração no Salmo 32, 1 e o verso 5, que você pode acompanhar. Porque Davi, ele havia cometido um pecado grave. Davi, ele tinha adulterado, ele pisou os mandamentos de Deus, pisou a lei de Deus. E além do contratempo da vida de Davi, ele tem um comportamento interessante. O comportamento de Davi é de tristeza por causa do seu pecado. E quando chega no Salmo 32, no versículo 1, ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. No versículo 5 ele diz assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. As minhas transgressões. Querido, Davi, enquanto ele silenciou, enquanto Davi ficou sem confessar, sem conversar com Deus, ele, irmão, sentia dentro de si que ele precisava revelar o Senhor, falar ao Senhor. E agora Davi, ele faz essa oração de arrependimento. Não somente aí no Salmo 32, 1, 5. Mas também no Salmo 51, ele faz aquela bela oração onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, mas dá-me uma vontade nova de te obedecer. Você encontra isso no Salmo 51. A partir do versículo 11, você vê ali Davi clamando a Deus. O salmo todo, querido, é um salmo de arrependimento. Seguindo em frente, eu pergunto a você: quem somente pode perdoar pecados? O que vocês acham? Quando eu peco, para quem eu devo confessar? Eu devo confessar para aquele que somente pode perdoar pecados. E se você pegar a sua Bíblia nessa noite e abrir no Salmo 130, e em Marcos 2,7, você vai encontrar ali, irmãos, dois textos que falam quem é o único somente que pode perdoar pecados. E você já está no livro de Salmos aí, então está fácil. É só você ir para o 130, verso 4. E ali você vai entender que o nosso Deus, Ele é o único que pode fazer isso. Se você encontrou, diga amém. Contigo, diz a Bíblia, porém está o
perdão, para que te temam. Então contigo está o perdão. No livro de São Marcos 2:7, os fariseus ali estão repreendendo Jesus Cristo, olha só. Dizendo que Jesus Cristo disse uma blasfêmia, porque Jesus acabava de dizer para um homem, estão perdoados os teus pecados. Só que eles dizem, irmão, eles falam ali, eles estão acusando Jesus de blasfêmia, por uma coisa que eles não tinham conhecimento total da pessoa de Cristo. Só que eles estavam falando a verdade lá no texto de Marcos 2:7. Ele diz, quem somente pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Ele faz em forma de pergunta, não é isso? Então Deus é o único que pode perdoar pecado. Mas só que o que eles não tinham em mente, em Marcos 2, é que Jesus Cristo é Deus. E que ele podia fazer o que ele estava fazendo. O que eu quero deixar claro para vocês, é que o único que pode te perdoar, quando tu peca contra ele, é Deus. Os seres humanos não podem, jamais, ser intermediário, quando você ofende a graça divina. Eu não poderia jamais falar desse assunto, ou continuar sabendo que Deus, o nosso Deus, muito bem, essa cena, obrigado, sem tocar nelas. Sabe por quê, irmão? Porque para mãe não tem filho que não presta. Mãe é um negócio fantástico, né? Mãe é aquela pessoa que sempre te perdoa. E quando eu penso na minha mãe, eu lembro de coisas engraçadas que antigamente para mim não tinha nada de graça, mas que hoje é. E ela sempre te perdoa. E quando ela te disciplina, é para o teu bem. Eu lembro de uma certa vez, que a minha mãe disse para mim não ir a um certo lugar com meu irmão, e os meus irmãos disseram que eu tinha ido, tinha visto o coco da minha cabeça. Só que eu não tinha ido naquele dia. E quando a minha mãe chegou, uma vez eu disse isso para um rapaz, ele riu e disse, só se for a tua, porque a minha não. Ela pegou eu chamo de o cipó do amor, né? Que tem gente que diz cipó do amor, nada, é cipó da dor, né? E ela foi atrás de mim, e eu garanto para você, irmãos, que a mãe, quando ela vai bater no filho, ela vai com o coração mais doce do que você imagina. Quando é mãe de verdade, tá? Quando é mãe segundo o coração de Deus. E ali eu fugia da minha mãe para dentro da solta, para se esconder, para não apanhar. E ela correndo atrás dele, de repente, acho que, por eu não ver, que o capim estava meio grande, Jordan, tinha um buraco, e eu caí de cabeça para baixo nesse buraco, e as pernas ficou para cima e ela batendo. Olha, o negócio não foi brincadeira não, irmãos. E hoje eu lembro disso sorrindo, mas naquele dia eu fiquei revoltado, sabe? Eu fiquei revoltado, eu digo, um dia Deus vai provar que eu não fui naquele lugar. Eu não sei se Deus já provou até hoje, né, para ela. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmã, que o amor que essa mulher tem é o único amor que eu já vi relacionado ao poder de perdoar que se encontra na palavra de Deus. Deus fez questão em 2 momentos na Bíblia Sagrada de citar elas, as mães, para provar que Ele deixou elas no mundo, para que você entendesse, mãe, o amor que Ele tem por você, o amor que Ele tem pelo filho seu. O nosso Deus, irmão, Ele tem uma capacidade indescritível, assim como a mãe tem de perdoar. Às vezes os filhos de uma mãe é drogado, às vezes faz coisas erradas, mas quando ele está passando por dificuldade, ela é a única da família, às vezes, que levanta a mão e dá o braço para ajudar aquele filho. E assim, irmãos, ela remete seus filhos àquele que é o único que pode perdoar, o nosso Deus. Uma vez à vista de Jerusalém, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos. Ali ele usa uma simbologia de uma mãe que protege seus filhos com as asas, a galinha. E uma vez Israel estava se sentindo perdido. E o Senhor chegou para Israel e disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você, Sião, Jerusalém, a minha amada. Uma mãe pode se esquecer de um bebê que ainda mama, ou ela não se compadecerá do filho do seu ventre.
Mas eu te digo uma coisa, Sião, filho meu, ainda que essa mãe esquecesse do filho que mama, eu não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Amém? Esse é o nosso Deus. E você pode dizer, Fidel, como o tema lá do canal é prova isso para mim. Vamos ao livro de Isaías, irmãos, e vamos ver essa cena. Eu não gostaria simplesmente de citar, eu gostaria de mostrar o amor de Deus. Isaías 49. Aí está um grito de uma cidade, de um povo que se sentia abandonado por um Deus que se declarava uma mãe para Israel. Um esposo amado que cuida da esposa. E no 49, verso 14, Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E ele diz para Sião, acaso pode uma mulher esquecer do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, porque no verso 16, eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Ele te gravou, irmãos, assim como você viu no vídeo desta noite. Eu gostaria que você voltasse lá para o slide onde eu estava. E eu gostaria que vocês entendessem, mães que estão aqui nesta noite. O amor de Deus é comparado ao seu. E eu pergunto, o seu amor é puro como o amor de Deus? Aquele amor que não vê defeito simplesmente. Aquele amor que vê os defeitos, corrige os defeitos, para que o amor se torne mais puro ou real. Queridos, o nosso Deus é o único que pode te perdoar. Mas Ele colocou os seres humanos na terra, capaz de demonstrar a força do perdão que Deus dá. E que pode ser gerado no teu coração, para que você perdoe aqueles que te ofendem. Continuando, infelizmente, algumas pessoas quebram algum dos mandamentos de Deus e procuram seres humanos carnais para confessar os seus pecados em confessionários, líderes religiosos. E muitas vezes a pessoa está se esborrachando ali de contar a sua vida, os seus pecados, e às vezes o cara está até cochilando dentro do confessionário. Querido, uma das coisas que eu quero dizer para vocês nessa noite é que você não precisa buscar seres humanos para contar teus pecados que tu comete contra Deus. Jamais. Porque, irmãos, o ser humano não tem poder de te perdoar. Não são pastores, líderes religiosos, sacerdotes que têm poder de te dar o perdão quando você erra, mas somente a Deus. Então pare de buscar aonde você não deve buscar. Infelizmente, querido, algumas religiões praticam esses atos. E se todos somos igualmente pecadores e injustos, como pode o ser humano ter condições de perdoar? Me diga. Todos nós, irmãos. Não foi isso que Romanos disse? Todos pecaram. Todos somos carentes da glória de Deus, da graça de Deus. Continuando, só Jesus perdoa o ser humano? Aliás, só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? O que vocês acham? Deixa a Bíblia falar. Deixa a Bíblia contar. Então pega a sua Bíblia e abre em João, capítulo 20, versículo 23. Ali quando Jesus, no verso 22, ele sopra ou fala, recebei o Espírito Santo. Ele diz o seguinte, eu dei poder para vocês. Agora, aqueles que vocês perdoar os pecados, eles seriam perdoados. E agora, irmãos? É por isso que, baseado nesse texto, algumas pessoas acham que o ser humano pode perdoar pecados. Efésios 4:32, ali diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros e perdoar uns aos outros para que nós recebamos o perdão. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para vocês nessa noite. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando tu ofende alguém, irmãos, você tem que pedir perdão para quem você ofendeu. E essa pessoa vai ter que te perdoar. E se ela não te perdoar? Abre Mateus 6. Quando Jesus estava encerrando uma das mais famosas orações, conhecida como oração dominical, ou oração do Senhor, vista no tema passado. Quando ele está encerrando ali em Mateus capítulo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia.
como sempre eu vou repetir essa frase, deixe a Bíblia falar. Eu não sei de nada, mas a Bíblia sabe de tudo. E ela nos conta. Se você encontrou, diga amém. 6, 14 e 15 ele diz, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Agora olha para cá, querido. Quando alguém ofende você, esse alguém tem que vir lhe pedir perdão e você tem que perdoar. Porque ele te ofendeu e pecou contra você. Agora, quando alguém ofende a Deus, por exemplo, a pessoa quebra o mandamento lá, não terás outros deuses diante de mim, vai pedir perdão aos líderes religiosos? Que nada, irmão, a Bíblia não ensina isso, não está na Bíblia, então eu não vou fazer isso. Se eu quebro o mandamento, não fazer imagem de escultura, eu vou pedir perdão ao sacerdote, ao líder? Não, de forma nenhuma. Eu tenho que pedir perdão diretamente a Deus. E a via de acesso é o único mediador entre Deus e o homem, de acordo com Timóteo. Jesus Cristo, homem, é o único homem que faz intermediário. Então, quando os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, e eles tinham essa capacidade, é porque o Espírito Santo estava nele, e ele é Deus. Mas o que está em jogo na passagem é isso, irmãos. Pecados cometidos contra seres humanos. Ofensas. Aí você deve pedir perdão. Ok? Então devemos também perdoar uns aos outros. O problema é que as pessoas que procuram esses confessionários, elas contam coisa que elas fazem contra Deus. E isso não é bíblico, não está na palavra de Deus. Então, olha, eu quero que você entenda isso aí, ó. O perdão, ele tem duas dimensões. A primeira dimensão do perdão, ela é vertical, né? Ou seja, se é verdade que todo pecado deve ser confessado a Deus, essa é a dimensão vertical. Também é verdade que devemos buscar o perdão quando ofendemos alguém. Essa é a dimensão horizontal, certo? Então, é Deus e o próximo. Nós temos que prestar atenção nisso aí. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, pecar contra ti, não pecar contra Deus e pedir perdão a você. De forma nenhuma, não faça isso. Né? Então, a Bíblia Sagrada está dizendo que se ele pecar contra ti, vai lá e repreende ele. Tira ele só. Irmãos, é ir lá e conversar com a pessoa, tá? Não é espalhar a vida da pessoa para depois ir procurar quando já não tem mais jeito. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Segundo Jesus Cristo, para qual pecado não há perdão? O que vocês acham? Tem algum pecado na Bíblia que Jesus não perdoa? Talvez você que está assistindo, acompanhando, vai dizer o seguinte. O irmão Fidel, no tema do batismo com o Espírito Santo, falou em línguas aqui. Zombou de mim. Ele blasfemou, para muitos, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele não tem perdão, é réu de pecado eterno. Não é isso que você está pensando? Será que é isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 12? É falar contra línguas estranhas, que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Que tipo de pecado, né? Deus não perdoa? Tem algum pecado que o Senhor Deus não perdoa? Abre a tua Bíblia em Mateus, do 31 ao 32, veja por si só. Se você está em Mateus 2, 12, você pode acompanhar o texto. O 31 diz assim, ó, por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, baseado nesse texto, eu estou perdido? Estaria, se aquilo lá fosse o Espírito Santo. Mas não é. Irmãos, o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia. A palavra blasfêmia quer dizer ultrajar o Espírito, ofender profundamente. Sabe o que é que ofende o Espírito Santo? Profundamente, são gritarias, a gente viu, né, naquele domingo, gritarias, isso ofende ele demais. Coração duro.
Mas por que Jesus falou dessa maneira? Porque nesse incidente de Mateus 12, Jesus estava fazendo ali um trabalho, uma operação através do Espírito Santo, e os fariseus atribuíram aquilo ali a Satanás. Não foi isso que aconteceu no texto? E Jesus disse, olha, vocês podem até falar contra mim, mas contra o Espírito Santo vocês não podem falar. Irmãos, de Mateus 12, antes, os fariseus já viam numa sequência de rejeição. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é um pecado isolado. Ou cometi a blasfêmia, já sou réu. Irmão, enquanto você se arrepender, você não blasfemou. Então, resumindo, o que é esse pecado? Irmão, eu digo, é o pecado mais difícil de ser cometido por um ser humano. Que busca Deus. Não tem como, é impossível. Você que busca Deus cometer esse pecado. É impossível. Agora, parou de buscar Deus, afastou-se de Deus. Aí, irmãos, você já não vai mais ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é o caminho da blasfêmia. Você saber que uma coisa é errada, você continuar praticando aquela coisa e não sente mais tristeza por aquilo que está praticando de erro. Isso é o caminho da blasfêmia. A blasfêmia é o endurecimento de coração de uma pessoa que rejeitou para sempre uma pessoa. E aqui no contexto, os fariseus estavam rejeitando Jesus Cristo. Prova de que eles blasfemaram é que na ressurreição, mesmo eles tendo certeza que quem eles crucificaram foi o Senhor da glória, eles ainda tiveram coragem de pagar os soldados para mentir. Isso é que é blasfêmia. Endureceu de vez, já não ouve mais a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala e eles se recusam a ouvir. Pedro, no seu livro, ele fala isso também claramente. Pedro, ele diz, depois que a pessoa foi lavada, ouviu a verdade, provou o dom celestial, depois caiu, ele diz, é muito difícil essa pessoa voltar. Então, irmão, o problema não é Deus que não perdoa, tá? É o ser humano que endureceu o coração tanto que se afastou de Deus, que não procura mais Ele. Então, se ele não procura mais Deus, me diga, como é que ele vai perdoar? Então é réu de pecado eterno. Por quê? Porque essa pessoa nunca mais procurará Deus. Ela já conheceu tudo. Quando tu chegar, ei, sobre o já sei disso aí. Ei, sobre a carne de porco, eu já sei isso aí. Ou seja, ela endureceu de uma forma que ela já não ouve mais a voz de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não falar daquele monte de línguas estranhas, que na verdade ali não tem significado nenhum. Isso não tem nada a ver, meu querido. Nunca teve e nunca terá. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Você um dia olhava para Deus, mas chegou um dia em que você endureceu de vez, que você não quer saber de igreja, você não quer saber de Bíblia, você não quer saber de louvor, você não quer saber de oração, você não quer saber de nada que seja de cunho religioso. Virou um ateu declarado. Um ateu declarado. O que é necessário segundo a Bíblia para alcançar a remissão dos pecados? O que vocês acham? Atos 2,38. A resposta vem logo em seguida aí, ó. Em Atos 2,38 diz o seguinte, arrependa. Mas, por favor, deixa a Bíblia falar, tá? Não confie só nessas respostinhas aí não, irmãos. Confira, por favor, confira. Certo? E no capítulo 2, versículo 38, depois que Pedro fez uma linda, enorme, extraordinária pregação, o Espírito Santo ali chega e faz uma linda obra. E o povo fica, irmãos, preocupado com o que elas ouviram. E ela diz, senhores, o que devo fazer então? No verso 37 e no 38 vem a resposta, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você tem que se arrepender. E o arrependimento, irmão, o fruto do arrependimento na Bíblia é um coração que fica triste pelo erro que ela comete. Chora pelos pecados que ela comete. Isso não é um chorinho qualquer. E, por exemplo, você comete ali, fica com medo, né? Que isso foi o que aconteceu com Judas, medo das consequências, aquilo ali é um arrependimento falso. O arrependimento verdadeiro é o que diz a Bíblia. Pedro, lembra? Traiu Jesus, mentiu ali, né? Dizendo que não conhecia Jesus. O galo canta, não é isso? Ou seja, chega a hora marcada, né? Que o cantar do galo também é uma espécie de horário do antigo Israel. E ali no momento daquele cantar do galo, Pedro se lembra de que Jesus falou.
E ele chora amargamente. Isso é arrependimento, irmãos. Isso é arrependimento. Não é um choro qualquer. E nunca mais faça. Se cair, levanta. Porque 7 vezes cairá o justo e todas elas o Senhor o levantará. Amém? Então, querido, enquanto você estiver cometendo pecado e você fica triste pelos pecados que você comete e procura a Deus, é prova de que você não está nem no caminho da blasfêmia, ok? Nem no caminho. Enquanto você está se arrependendo, você não está praticando tal pecado. Seguindo em frente, existem algumas condições para você receber o perdão, de acordo com a Bíblia. Vamos à primeira condição. A primeira condição é essa aí, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Louvado seja Deus. Deus cancela os teus pecados quando você se arrepende. Quando você volta atrás, sabe que estava errado, é convencido pela palavra. Vê lá em Atos 2, né? Eles foram convencidos pela pregação de Pedro, irmão. Eles viram o erro, enxergaram o erro e se arrependeram. Então, quando você está fazendo o curso bíblico, meu amigo que veio essa noite, você está vendo que não era do jeito que você pensava, então aí é prova de que o próximo passo teu para receber o perdão de Deus é se arrepender para que teus pecados seja cancelado. Perdão de Deus, irmão, não é perdão qualquer do ser humano, né? O ser humano perdoa o outro, né? Mas não vou esquecer, hein? Olha, lembra? Abre em Isaías 43, que eu quero te mostrar uma coisa. Não esquece não, hein, o que tu fez comigo. Isso é perdão, será? Até pode ser, né? Mas a pessoa não está com o coração muito disposto a esquecer aquilo. E quando chega perto de Deus, no 43, olha o que Deus diz para o ser humano, quando se refere a perdoar pecado. Isaías 43, versículo 25. Se você encontrou, diga amém. Ele diz assim, o Senhor, eu mesmo, não outro, tá, irmão? Eu mesmo, sou quem apaga as tuas transgressões, por amor de mim. E dos teus pecados não me lembra. Esse é o nosso Deus, irmão. Perdoa e prefere não tocar mais no assunto. Ele esquece não porque ele tem amnésia, tá? Ele esquece porque ele não quer tocar mais no assunto. Porque ele quer ver você feliz. Então, primeiro passo, arrepender. Estudou a Bíblia, estudou. Viu que está errado o que você cria? Mude. Tá? Arrependa-se. Próximo passo. Depois de arrependido, o que o pecador deve fazer? Vamos lá? Você se arrepende. Agora você vai ter que confessar, não é isso? É o que o texto aí vai dizer. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda. Ele quem? O pastor? Ele quem? O padre, o papa, o sacerdote? Não, querido. Vocês não têm esse poder. Nunca foi dado a vocês. Mas a graça de Deus é estendida a cada um de vocês. A qualquer momento está disponível. É só estudar a Bíblia. É só estudar a Bíblia. E a Bíblia vai dizer o que você deve fazer. E você fará. Próximo. Próximo passo, irmão. Depois que você confessa. Que condição Jesus apresentou para o perdão dos pecados? A gente já viu, só que vou citar. Você vai ter que perdoar, irmãos, as outras pessoas. Se você quer receber o perdão de Deus, você vai ter que perdoar aqueles que te ofenderam. Se você não tem capacidade de perdoar aqueles que te ofenderam, que você não tem, você precisa do Espírito Santo para fazer isso. Até para falar Senhor Jesus, você precisa do Espírito Santo. Tudo que o cristão vai fazer na vida, irmão, sem o Espírito Santo, ele não consegue. No livro de São João, capítulo 15, verso 2, ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus. E quando chega, Paulo diz o seguinte, no seu livro. Eu vou mostrar essa passagem para vocês verem que nem a expressão Senhor Jesus, você consegue falar ela, sem o poder dessa pessoa maravilhosa, calma, tranquila, né, que é o Espírito Santo de Deus.
1 Coríntios capítulo 12, vai lá para vocês verem. Então, queridos, se você não perdoa, peça o Espírito Santo. Lembra do tema passado? Ele vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aqui no capítulo 12 ele diz o seguinte, irmãos. Eu vou ler a partir do versículo 2. Sabeis que outrora, quando eram gentios, ou seja, não sabia de nada, deixava conduzir por ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, amaldiçoado Jesus Cristo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo... Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então o Espírito Santo, irmão, vem fazer algo proveitoso na tua vida. Ele não vai fazer algo que não seja proveitoso. Até Senhor Jesus. Ah, Fidel, então eu preciso do Espírito Santo para me dizer a expressão Senhor Jesus, é isso? Não, irmão, eu não estou falando isso. Você sabe o que é dizer Senhor Jesus baseado nesse texto? A palavra Senhor, irmãos, é aquele que manda sobre você. Sabe por que a maioria das pessoas não querem obedecer a Deus? Os mandamentos do Senhor Jesus? Porque, meu amigo, para obedecer os mandamentos, é obrigado ter Jesus como Senhor na vida. E só o Espírito Santo é capaz de fazer isso na vida da pessoa. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vê a tua vida se é uma vida de obediência. Se é uma vida de obediência, aí sim é prova de que você tem o Espírito Santo. Mas não ficar aí preso dentro dessas salas, tentando confessar o pecado do povo, coisa que você não foi autorizado a fazer. E eu venho aqui dizer a cada um de vocês, que você só pode fazer o que está na Bíblia. Somente na Bíblia. E eu vou fazer uma declaração, porque muitas vezes a gente tem que falar de vários temas e não ter medo. Como está lá no tema do Espírito, com intrepidez ele anuncia a palavra. Queridos, você amado irmão católico que nos acompanha, eu vou te dizer uma declaração, mas eu só vou poder te provar ela mais na frente, senão tu não vai entender agora, tu não está preparado. Mas uma mensageira que foi inspirada por Deus, ela diz que muita gente, muito mais, vai se salvar dentro da igreja católica. Escuta o que eu estou te falando. Muita gente vai se salvar dentro da igreja católica do que em qualquer religião protestante, tá? Porque você vê eu falando assim, às vezes, dos ensinamentos errados, você acha que eu sou contra. Querido, se tem um povo que ama vocês, esses somos nós. E eu quero dizer para vocês o seguinte, dentro de vocês aí tem pessoas sinceras, homens e mulheres, que dão valor a esse livro chamado Bíblia Sagrada. E ela viu porque o Senhor mostrou. E você verá isso mais na frente. Que dentro de vocês vai sair muito mais gente salva do que dentro do mundo evangélico. Ok? Grave isso aí para você no seu coração. Amados, a Bíblia diz isso. Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, mas eu vou reunir todos em torno da palavra. Elas ouvirão a minha voz. João 10. Haverá um rebanho, um pastor. A minha voz, o curso que nós damos, ou oferecemos, que é a palavra mais certa, é ouvindo a voz de Deus. Sabe por quê? Porque apresentamos a Bíblia. A Bíblia às pessoas. A Bíblia. Queridos, se você não perdoa, pede o Espírito Santo. Que é Ele que enche você com o amor de Deus. É Ele que vem derramar o amor de Deus no teu coração, para que nasça no teu coração esse desejo de perdoar, de querer, querido, estar em paz com todos, assim como Deus pediu, né? Que nós buscássemos a paz, para que nós possamos ter paz na nossa vida. E quando tu não perdoa alguém, meu querido, o mal começa a gerar dentro de você. O prejuízo não é para a pessoa que você não perdoa. Ah, Fidel, e se ela não quer falar comigo? Ela não quer me ouvir? A sua parte, irmãos, é desculpar e perdoar e se vira com Deus. E se ela morreu? Agora tu tem que voltar para Deus. E Deus vai resolver o teu caso. Amém? Próximo. Alguém já disse essa frase para você? Me perdoa. Como você respondeu? O lar é um lugar onde mais o perdão deve ser. E é um dos lugares propagado. E é um dos lugares que menos. Às vezes a gente perdoa muitos de fora, mas os de casa a gente não quer perdoar. Não é isso?
quantas vezes eu devo perdoar alguém? Fizeram essa pergunta para Jesus. Porque no meio sacerdotal religioso, no meio dos judeus, só tolerava uma pessoa 3 vezes apenas. 3 vezes, irmãos. Era o mínimo. E Pedro, na sua sabedoria, ele disse, eu vou atingir a perfeição. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Ele vem pecar contra mim, eu devo perdoar? E ele disse, até 7 vezes? Pronto, limite, perfeição, totalidade, porque o 7 é o número de totalidade. Sabe o que Jesus respondeu? Quantas vezes devo perdoar? Está aí o texto. 70 vezes 7. Ou seja, de forma incontável. Passa para mim o próximo. 70 vezes? Dá quanto, irmãos? 490 no dia. Será que é possível alguém cometer o mesmo pecado contra a mesma pessoa? 490. Jesus não está falando de matemática, irmão. Jesus está falando, perdoe sempre. Sempre. Quantas vezes? Sabe por quê? Porque se você não perdoar, você não tem como receber o meu perdão. Eu não poderia terminar sem contar essa história. No domingo passado, eu trouxe aquela foto lá. Irmãos, essas 2 jovens para mim é símbolo de amor e perdão. São 2 irmãs. Alguns me procuraram, né? Porque eu coloquei lá no canal e disse minha irmã amada. Mas na verdade essa é minha amiga, aquela que está do lado. Essa é minha mãe Maria de Oliveira. Essa é Maria Carvalho e essa é Maria Souza. Eu estou cercado de Marias na minha vida. Conversar com essas jovens foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha última viagem. O que me encanta em vocês, sabe o que é? É a força do perdão. Você, Maria, você consegue perdoar pessoas que te maltrataram demais. Talvez no coração do ser humano comum você não conseguiria. Ela consegue. Eu fico encantado. Como é que uma pessoa é capaz, assim, conversando com ela, ela me contando o que ela passou. Irmãos, eu fico encantado. Como é que uma pessoa é capaz de perdoar tanto? Sabe qual é a resposta que eu tenho para te dizer? É o amor de Deus que está no seu coração. E ele não vai sair. Essa outra, eu gostaria que você passasse a próxima imagem, que tem elas 2 ali, na última conferência que eu fiz lá no Maranhão. Por favor, a próxima. Essa outra jovem de cá, que é a Maria Souza, ela tem um sonho. O sonho dela é extraordinário. Ela deseja ser psicóloga. Porque é para isso que eu estou lutando. E eu disse para ela, nós vamos conseguir chegar lá. Eu não sei o que nós vamos fazer, mas nós vamos chegar lá. O que me encanta na Maria Souza, sabe o que é, Maria? Eu sei que você está acompanhando. É que você é uma pessoa muito sensível. Você é uma pessoa flexível. E que se demonstra inflexível. Se demonstra fria, mas você não é o que você tenta demonstrar. Porque conversando com essa outra jovem, uma noite, ela me disse o seguinte: Fidel, se eu encontrasse certa pessoa, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se essa pessoa existe, eu tinha uma vontade de queimar essa pessoa. Depois nós conversamos, e eu vi uma coisa no teu coração, porque eu gosto de orar o interior das pessoas, que eu não vi em ninguém mais. Ela se derramou e disse, eu não teria coragem de fazer tal coisa, sabe por quê? Porque eu acho que não vale a pena. Muito lindo o que você fez. Na minha última viagem para o Maranhão, eu tive com essa família, a família da Maria Carvalho, a dona Marlene, o seu Luiz, o Raimundinho, são pessoas do meu coração. Eu amo essa família. E elas, naquela noite, era a noite de eu viajar, e conversando com elas ali, e o pai dela disse, eu vou cantar para você antes de você ir. Posso cantar? E você, seu Luiz, cantou aquela canção, que eu não me esqueço, de despedida. Talvez, nem imaginando que eu falaria disso hoje. Você tem uma família brilhante. Escuta o que eu vou dizer para vocês agora. O ódio que gerou por causa da morte do seu filho
que vocês não sabem se foi queimado aqui no Mato Grosso por alguém ou foi acidente. Esqueça isso. Seja lá quem foi, ou talvez nunca aconteceu. O que eu tenho a dizer para vocês é que Jesus vai entregar esse rapaz de volta, se vocês acreditarem e continuar com esse amor que vocês têm no coração. Toda noite, dona Marlene, eu estou de joelho por vocês. Toda noite. Sabe por quê? Porque eu vi nessas duas jovens e no Raimundinho, que é o irmão delas, o desejo de se aprofundar e conhecer de Deus. É uma espécie de pessoas que se deleita em histórias sobrenaturais. Maria Souza, ela se encanta com o sobrenatural. Eu digo, então vamos estudar a mente do ser humano. É o maior dom que Deus deu ao homem. Está lá no mente, caráter e personalidade. O maior dom da mortais é estudar a mente do homem, a psicologia. Vamos estudar junto? Vamos ao sobrenatural. Vamos entender algumas coisas. Por que algumas coisas acontecem? E ela me disse que a minha mãe gosta muito dela, do muito mesmo. E você está em São Luís aí. Ela está doida para lhe ver. Ela quer lhe ver. Ela está muito preocupada com você. Eu sei que nessa noite do Dia das Mães, a senhora neste momento vai estar acompanhando o domingo passado, que foi uma homenagem à senhora, que é uma das maiores guerreiras. Da minha vida, a senhora é uma das maiores guerreiras. O que você me ensinou eu não posso esquecer. E o seu lugar no céu está sendo reservado a cada dia mais, porque você mantém-se firme. Mas eu não conheci só Maria Carvalho, eu não conheci somente Maria Souza, eu conheci a Solene, eu conheci o Gustavo, essa família extraordinária que parava para ouvir a voz de Deus. E eu fiz a questão de gastar horas para ensinar o porquê que esse Deus jamais nos abandona. E Ele não abandona nenhum de vocês. Nenhum. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, eu não consigo, Fidel, não dá, eu não consigo perdoar. Peça ao Espírito Santo de Deus e Ele vai encher teu coração de amor. E você vai ser igual a Maria Carvalho, que foi capaz de perdoar as maiores atrocidades cometidas contra ela. Queridos, o perdão te restaura, te constrói. Seja que nem Deus que diz, olha, quem é semelhante a mim? Quem é? Que é capaz de jogar teus pecados nas profundezas do mar, no livro de Miqueias. No último capítulo, no último versículo, eu lanço nas profundezas do mar. E ele diz mais, você é um pecador? É, em Ezequiel 18. A partir do 20, ele disse, então, se tu cometer um monte de pecado e tu vir confessar para mim, eu perdoarei tudo e apagarei. Todos os pecados mal que tu fez para trás, as tuas obras, eu apagarei e não me lembrarei mais. É isso que Deus diz. Mas eu não conheci só essa família. Eu conheci uma jovem chamada Raquel. Raquel é o tipo de pessoa, irmãos, que tem lidado com essa situação de perdoa ou não perdoa. Graves mal cometido contra ela. Só que Raquel, irmãos, ela é cearense, de uma cidade chamada Missão Velha, lá no Ceará. Raquel é uma jovem que sofreu muitas afrontas. Muitos contratempos na sua vida, pessoas que ela, ao olhar para o rosto, ela não consegue ter aquele mesmo carisma pelaquela pessoa. E eu conheci essa jovem do Ceará, que do Ceará, ela foi a São Paulo, aonde conheceu José Ribamar, aquele homem que eu trouxe aqui na frente, lembra? Um dos líderes lá da Granja Faria? Pois é. Aquele lá, dona Antônia, que você foi uma influência na vida dele. Você, dona Antônia. A esposa dele está aqui nessa noite.
E a Raquel, irmãos, de São Paulo, ela volta novamente a Santa Inês. E ali ela demora algum tempo por ali. Só que Raquel é uma das pessoas que conhece a verdade da palavra de Deus, sendo jovem de 15 anos. Né? Saía com suas amigas e ali Deus fala com ela. Você lembra do hino que nós cantamos nessa noite? A cor do Calvário? Esse hino para Raquel mexe com ela. Sabe por quê? Por causa do Júnior. O Júnior foi uma das maiores influências para apresentar Jesus a Raquel. Mas o Júnior não pôde completar sua jornada nesta vida, porque uma moto tirou a sua vida. Toda vez que ela ouve esse hino, ela lembra do Júnior, que está descansando no Senhor. E que um dia, eu acredito pela Bíblia, um dia, Júnior vai se encontrar com Raquel. Por causa de você, Alessandra e Jonas, que não desistiram da Raquel, continuaram dando estudo para ela. E ela concluiu o estudo e se batizou lá em Missão Velha. E ao se batizar, Raquel, ela começa a andar nos caminhos de Deus. Mas os contratempos da vida, as amizades, tiraram ela daquela luz. As angústias que ela passou na sua vida, tentou arrastar Raquel para um lugar onde ela não queria estar. Raquel, ela chegou a dizer para mim, quando ela contava essa história, eu chorava junto com ela. Porque ela não consegue contar essa história sem chorar. E a mãe da Raquel, Dona Maria, Dona Aninha, não é isso? Seu João, pai da Raquel. A sua filha está aqui no Mato Grosso. Porque de São Paulo ela volta de novo. É uma turista, uma verdadeira turista. Ela foi em São Paulo, foi para Santa Inês, de Santa Inês voltou para São Paulo, de São Paulo para Ceará, de Ceará para Santa Inês, para São Paulo, de São Paulo, Mato Grosso. E Deus disse, Raquel, eu te quero na Granja Faria. E lá Raquel foi levada até a Granja Faria. E nós, juntamente com o Zeone, juntamente com a Jace, juntamente aí com alguns jovens da igreja do Colina, nós estudávamos a Bíblia naquela granja. Certo dia Raquel aparece ali naquela reunião. E ela começa a expressar seu desejo por conhecer a Bíblia. E diante da palavra, ela se sente extraordinária. E Raquel é mãe também. Por isso que eu trouxe ela aqui. E eu vou convidar ela para estar aqui agora conosco. Raquel é esposa do José Ribamar. José Ribamar que esteve aqui, Dona Toinha, por sua influência. E Raquel, irmãos, ela topou esse desafio. E é depois que o mundo tentou arrastar ela. Você pode vir aqui à frente, Raquel? Ela diz, eu vou voltar para os pés do meu rei. E ela está fazendo curso bíblico. Ela está no finalzinho da série. E eu quero fazer uma pergunta. Eu estou sendo tentada a te fazer uma pergunta nessa noite, Raquel. Eu não fiz com nenhum, mas eu vou fazer com você. Depois dessa jornada toda, eu apenas resumi a sua história. Depois do que o Júnior fez para você. Alessandra, o Jonas, sua família. Você disse que buscava Deus até escondida aí das primas, não é isso? Mas agora as primas vai poder acompanhar. Ela está aqui, tá? E a Raquel vai dizer para a igreja central aqui do Mato Grosso como ela se sente por conhecer este livro, este Deus que é capaz de derramar o amor. Raquel, fala para esse povo como você se sente. Boa noite a todos.
Eu me sinto muito feliz por estar aqui hoje e novamente nos caminhos do Senhor. E grata a Deus por cada uma daquelas pessoas que me ajudaram. Para a Alessandra, o Júnior, que foi a maior influência. E a cada uma daquelas pessoas daquela igreja lá de Missão Velha que me abriram os olhos e me mostraram a verdade e os caminhos que eu deveria andar. Então, estou muito feliz e obrigada por tudo. Amém, Raquel. Amém por isso. Talvez aqui nessa noite temos alguém que está afastado. Raquel, eu vou te dar a honra de você sentar aqui no Palácio das Mães, não é isso? Criado para a representação desta noite e de outras programações. Talvez eu estou falando nessa noite para alguém que não consegue praticar o perdão. Talvez eu estou falando para pessoas que, assim como Raquel, pelo inteirinho da vida, o mundo atraiu a atenção e você saiu dos pés de Jesus e agora está tentando voltar. Mas tem aquelas pessoas que você não consegue perdoar e você precisa perdoar e não sabe como fazer. Eu te digo nessa noite, eu tenho a solução, não eu, mas a palavra do Senhor para a sua vida. Para que você possa andar em paz, de cabeça erguida. Para que você veja que o perdão de Deus é capaz de fazer. Para que você veja que o sacrifício de Jesus Cristo é que purifica a nossa vida. E eu gostaria de usar isso como último texto dessa noite. Como último texto. E você que nos acompanha, talvez tenha alguém que você precisa perdoar. Hebreus capítulo 9. Se você precisa de ajuda, peça ajuda à pessoa certa. Esse vai te purificar. Vai tirar o mal que tem no seu coração. E vai te trazer para junto de Deus. E você perdoará como nunca perdoou. E você restaurará o laço de amizade quebrado. Porque as ofensas nos separam. E no capítulo 9, verso 14, diz que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, a fim de servirmos ao Deus. Somente o Espírito Santo tem essa capacidade, querido. Por isso que quando Jesus soprou o Espírito Santo ali aos discípulos, ele dizia: recebei, para que vocês tenham no coração de vocês, nesse coração duro, a capacidade de perdoar a si mesmo às vezes. Porque, irmãos, algumas pessoas acham que estão tão longe, que andou tão longe do perdão de Deus, e não tem mais jeito. Será que tem jeito para mim? Será que tem jeito para você? Escuta bem o que eu vou te dizer agora. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Algum pastor falou que você blasfemou e não tem mais jeito para você? Algum líder falou que tu cometeu um pecado que não tem mais jeito? Alguém falou para você que está aqui na igreja sede, na igreja central, que o teu caso é sem jeito? Pois eu não te apresento voz de homem. Eu te apresento a voz de Deus a você que está aqui nessa noite. Eu te apresento a voz do Eterno. Isaías capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Sabe o que está escrito ali, irmãos? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a alva lã. Se quiser vir, venha. Mas o que eu acho bonito é o início lá do verso 18, quando ele diz: apresente as tuas razões. Vinde, arrazoemos. Como vamos conversar? O que tu quer conversar comigo? Vamos conversar junto. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos, se tu acha que não tem solução, eu estou te dizendo, filho, eu tenho a solução, porque o meu sacrifício é suficiente.
sempre foi suficiente e será suficiente. Você não precisa procurar um padre, um papa, um sacerdote para pedir perdão dos teus pecados. Vá à palavra do Senhor, vá diretamente ao trono da graça. Você que está nos acompanhando, o seu caso tem jeito, converse com Deus. Ele disse, converse, vamos arrazoar, vamos conversar junto. Olha aí na tua Bíblia, Isaías 1, 18, 19 e 20, vamos conversar. Eu tenho o poder de te purificar. Confesse a mim, não confie em seres humanos. A menos que tu tenha ofendido eles, peça perdão. Se eles te ofendeu, perdoe. Porque você aprendeu a perdoar. Você que está me vendo, sabe por que você tem essa capacidade? Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. E essa suficiência está no seu coração. Diego e Angelita louvará o nome de Deus nessa noite. E se nós temos alguém aqui como Raquel, que andou por vários lugares, mas sendo atraída constantemente por Deus, porque Deus não desiste dos seus filhos, nunca desistiu e nunca vai desistir. Se tem alguém aqui nesta noite, que assim como a Raquel passou por transtorno, precisa perdoar alguém, enquanto ele estiver cantando no finalzinho do hino, por favor, venha aqui à frente. Cria coragem e diga, Deus, encha meu coração com teu amor. Para que eu possa ter uma capacidade igual essa jovem do testemunho. Para que eu possa ter uma capacidade de buscar igual a Raquel. Para que eu possa entender que o que Cristo fez por mim foi suficiente. Não precisa fazer mais nada. É só aceitar. E Ele vai te dizer como você deve andar. Que a paz do Senhor esteja com você. Por mais que eu pense dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver em cada detalhe do meu dia, eu ainda tropeço. por mais que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça tua voz no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. Por mais que espere em ti, me esqueço. Por mais que eu fale de ti, eu não mereço. Por mais que eu sinta tua mão conduzindo meu caminho, eu ainda
tropeço, suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele fez em E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz, suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele fez em mim. Suficiente, Suficiente, suficiente. Eu fico feliz por não saber, ou por saber, que não tem ninguém aqui intrigado com alguém. Fico muito feliz por isso. Você precisa pedir perdão a Deus? Fica de pé então. Agora esse sim, né, irmãos? Esse sim. Pega a tua Bíblia. Por favor. Pega a sua Bíblia agora. Abra em Romanos 5. Por favor, irmão, nunca mais esqueça desse texto, tá? Toda vez que precisar perdoar alguém, algo, seja lá quem for, grifa de vermelho, faça o que você quiser com ele. Mas memorize. Guarda esse texto no teu coração. A tua esperança está acabando? Você está triste? Ora, verso 5. A esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, outorgado, entregue. Está precisando perdoar? Está aí, ó, a solução. Perdoa, irmão. Porque eles não sabem o que fazem. Eu gostaria de me voltar para meu amigo que nos acompanha no YouTube. E para minha família, onde eu precisei desenvolver isso ao longo da minha vida. A minha irmã Marlete, que me acompanha também, Marlene em Brasília, Gildo no Pará, e minha querida igreja amada. Mãe, cada notícia que chega da senhora para mim é uma flecha no meu coração, por eu não poder estar aí. Mas eu não posso mesmo. Porque assim como eu tenho uma missão aqui, a senhora tem uma missão aí. A minha missão é levar o perdão e perdoar quem eu posso.
e quem me ofende. A sua missão é o que sempre você me fala quando eu te ligo. Falar de Jesus para essas pessoas desse hospital. Mostrar que o sábado é o dia do Senhor. Sabe o que eu sinto, mãe? É que o Papai do Céu pode permitir a qualquer momento a sua ida. Mas eu vou ficar feliz. Eu não estou sozinho nesse mundo. O Espírito Santo prometeu naquele dia que estaria conosco todos os dias. Que a pessoa de Cristo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje é o Dia das Mães, instituído lá nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque Abraham Lincoln um dia disse: a minha mãe é o meu anjo, enviado por Deus para cuidar de mim. Tem alguém aqui precisando perdoar sua mãe? Talvez ela não deu a atenção que você queria que ela desse. Talvez ela já foi. O que resta é uma saudade incontrolável, uma esperança que não deixa você confundir. Saber que o amor de Deus é capaz de te restaurar e te dar a segurança de que mesmo que o inimigo tire aquelas pessoas que você ama, Deus tem o poder de te dar de volta. Por isso eu vivo essa esperança, meu querido. Por isso eu aprendi com você, Maria. Eu aprendi com você, Maria Souza. Mesmo sendo inflexível, demonstrando que não é. No fundo se abre e diz: eu tenho que perdoar. Você precisa perdoar. Domingo que vem, nós vamos falar sobre grana, dinheiro, cacau, bufunfa. É assim como é conhecido? Não perca, irmão. Sabe por quê? Porque eu vou te mostrar que tem pastores que arrancam até as unhas das irmãs. Até a roupa, come até as carnes, se for possível. Vem domingo e tu continue acompanhando. Eu estou tentando te mostrar um Deus que não cobra nada quando você quer ouvir a verdade. E quando Ele chega em você, Ele te dá uma coragem que você não tem para falar. Fecha teus olhos. Raquel, venha mais à frente. Baseado nesta mulher que está aprendendo a cada dia mais a desenvolver este amor que está sendo derramado, Raquel, no seu coração. E que tua família agora pode presenciar esta cena aqui. Nós descobrimos, né, Raquel, que essa terra não presta. Nosso lugar é no paraíso com Deus, enquanto Ele restaura o nosso lar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Exaltado e glorificado de geração em geração. Porque o Senhor é o maior Deus da história. Não existe ninguém igual ao Senhor. Estou aqui, ó Pai, com tua filha Raquel. E com milhares de pessoas, ó Pai, assim como ela. Ao longo da sua vida tem se afastado dos caminhos de Deus. Mas que agora está voltando. Porque sabe que a porta da graça está se fechando. E o Senhor prometeu em João 10 que reuniria todas as suas ovelhas através da palavra. E o Senhor revelou também, ó Pai, através do teu ministério profético, de que esses amados, ó Pai, da Igreja Católica, são muitos os que serão salvos. Porque estão ouvindo a tua voz através da Bíblia. Obrigado, Senhor, por todas as mães deste Brasil. Aquelas que viajaram, aquelas que estão viajando. Aquelas que estão com os filhos, aquelas que não estão com os filhos. Aquelas que estão doentes. Aquelas que estão restauradas. Aquelas, ó Deus eterno, que estão crendo na única esperança de um dia rever seus entes queridos. Abençoe todas as mães do nosso Brasil e fora dele. Que a tua paz, ó Senhor, esteja no coração de cada uma. Que nós possamos desenvolver esse amor tão puro, real e verdadeiro, que o nosso Deus foi capaz de se comparar a elas, porque é um amor puro e real.
Abençoe grandemente a Raquel, José Ribamar, o seu esposo. Abençoe grandemente esta família, por onde ela se estender, a Dona Maria. Seja com esta família, Deus, com as suas primas, com as suas irmãs. Seja com todos que estão acompanhando esta série. Que o Senhor leve em paz. Que a tua bênção, que a tua graça pode cobrir cada um. E que ele saia daqui nessa noite tendo a certeza de que o Espírito Santo vai encher o coração delas com o amor de Deus e vai dar capacidade para elas perdoar. Obrigado por essa noite. Eu entrego cada um, a Deus, em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.